Capítulo 9. Jesus reuniu os 12 e lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar enfermidades. Depois enviou-os para anunciar o reino de Deus e curar os enfermos. Ele os instruiu dizendo: Não levem coisa alguma em sua jornada. Não levem cajado, nem bolsa de viagem, nem comida, nem dinheiro, nem mesmo uma muda de roupa extra. Aonde quer que forem, hospedem-se na mesma casa até partirem da cidade. E se uma cidade se recusar a recebê-los, sacudam a poeira dos pés ao saírem, em sinal de reprovação. Então começaram a percorrer os povoados, anunciando as boas novas e curando os enfermos. Quando Herodes Antipas ouviu falar de tudo que Jesus fazia, ficou perplexo, pois alguns diziam que João Batista havia ressuscitado dos mortos. Outros acreditavam que Jesus era Elias, ou um dos antigos profetas que tinha voltado à vida. Eu decapitei João, dizia Herodes. Então quem é o homem sobre quem ouço essas histórias? E procurava ver Jesus. Quando os apóstolos voltaram, contaram a Jesus tudo o que tinham feito. Em seguida, Jesus se retirou para a cidade de Betsaida, a fim de estar a sós com eles. As multidões descobriram seu paradeiro e o seguiram. Ele as recebeu, ensinou-lhes a respeito do reino de Deus e curou os que estavam enfermos. No fim da tarde, os 12 se aproximaram e lhe disseram: Mande as multidões aos povoados e campos vizinhos, para que encontrem comida e abrigo para passar a noite, pois estamos num lugar isolado. Jesus, porém, disse: Providenciem vocês mesmos alimentos para eles. Temos apenas 5 pães e 2 peixes, responderam. Ou o Senhor espera que compremos comida para todo esse povo? Havia ali cerca de 5.000 homens. Jesus respondeu: Digam a eles que se sentem em grupos de 50. Os discípulos seguiram sua instrução, e todos se sentaram. Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então, partiu-os em pedaços e os entregou aos discípulos para que distribuíssem ao povo. Todos comeram à vontade e os discípulos encheram ainda 12 cestos com as sobras. Certo dia, Jesus orava em particular, acompanhado apenas dos discípulos. Ele lhes perguntou: Quem as multidões dizem que eu sou? Os discípulos responderam: Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é um dos profetas antigos que ressuscitou. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: O Senhor é o Cristo enviado por Deus. Jesus advertiu severamente seus discípulos de que não dissessem a ninguém quem ele era. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, disse. Ele será rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto, mas no 3º dia ressuscitará. Disse ele à multidão: Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Eu lhes digo a verdade: alguns que aqui estão não morrerão antes de ver o reino de Deus. Cerca de 8 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago a um monte para orar. Enquanto ele orava, a aparência de seu rosto foi transformada, e suas roupas se tornaram brancas e resplandecentes. De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Tinham um aspecto glorioso e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os outros lutavam contra o sono,
mas acabaram despertando e viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando Moisés e Elias iam se retirando, Pedro, sem saber o que dizia, falou: Mestre, é maravilhoso estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas. Uma será sua, uma de Moisés e outra de Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem surgiu e os envolveu, enchendo-os de medo. Então uma voz que vinha da nuvem disse: Este é meu filho, meu escolhido. Ouçam-no. Quando a voz silenciou, só Jesus estava ali. Naquela ocasião, os discípulos não contaram a ninguém o que tinham visto. No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. Um homem na multidão gritou: Mestre, suplico-lhe que veja meu filho, o único que tenho. Um espírito impuro se apodera dele e o faz gritar. Lança-o em convulsões e o faz espumar pela boca. Sacode-o violentamente e quase nunca o deixa em paz. Supliquei a seus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Jesus disse: Geração incrédula e corrompida, até quando estarei com vocês e terei de suportá-los? Então disse ao homem: Traga-me seu filho. Quando o menino se aproximou, o demônio o derrubou no chão numa convulsão violenta. Jesus, porém, repreendeu o espírito impuro, curou o menino e o devolveu ao pai. Todos se espantaram com a grandiosidade do poder de Deus. Enquanto todos se maravilhavam com seus feitos, Jesus disse aos discípulos: Ouçam-me e lembrem-se do que lhes digo. O Filho do Homem será traído e entregue em mãos humanas. Eles, porém, não entendiam essas coisas. O significado estava escondido deles, de modo que não eram capazes de compreender e tinham medo de perguntar. Os discípulos começaram a discutir sobre qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo seus pensamentos, trouxe para junto de si uma criança pequena e disse: Quem recebe uma criança como esta em meu nome recebe a mim, e quem me recebe também recebe aquele que me enviou. Portanto, o menor entre vocês será o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos alguém usar seu nome para expulsar demônios. Nós o proibimos, pois ele não era do nosso grupo. Não o proíbam, disse Jesus. Quem não é contra vocês é a favor de vocês. Como se aproximava o tempo de ser elevado ao céu, Jesus partiu com determinação para Jerusalém. Enviou mensageiros adiante até um povoado samaritano, a fim de fazerem os preparativos para a sua chegada. Contudo, os habitantes do povoado não receberam Jesus, porque parecia evidente que ele estava a caminho de Jerusalém. Percebendo isso, Tiago e João disseram a Jesus: Senhor, quer que mandemos cair fogo do céu para consumi-los? Jesus, porém, se voltou para eles e os repreendeu, e seguiram para outro povoado. Quando andavam pelo caminho, alguém disse a Jesus: Eu o seguirei aonde quer que vá. Jesus respondeu: As raposas têm tocas onde morar e as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. E a outra pessoa ele disse: Siga-me. O homem, porém, respondeu: Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai. Jesus respondeu: Deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, deve ir e anunciar o reino de Deus. Outro ainda disse: Senhor, eu o seguirei, mas deixe que antes me despeça de minha família. Mas Jesus lhe disse: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus.